Boa noite, pessoal, amigos do grupo Arte do Encontro. Hoje nós temos uma reunião que é mais uma do ciclo de literatura que foi proposto pela Lúcia e pelo Ivan Regina. E hoje quem vai fazer a apresentação vai ser o Carlo Bavagnoli sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Carlo, se você puder, você se apresenta rapidinho e toca a apresentação, tá bom? Tá legal. Eu me apresento no segundo slide, como sempre, né? Ah, Então, tá bom. no, no, Então prime- eu no vou primeiro compartilhar. slide, ok. Nesse primeiro slide, a gente está vendo Machado de Assis, que foi o primeiro escritor realista do Brasil. E além de receber esse selo de qualidade, ele foi excelente em outras áreas. Por exemplo, dizem um bom enxadrista. Ele participou de um concurso brasileiro de xadrez, tirou terceiro lugar atrás de duas figuras memoráveis que são o Caldas Viana e o Arthur Napoleão. E nesse problema que ele mesmo propôs, é um problema que tem alguns defeitos, por exemplo, tem peças demais, tem peças inúteis, mas é um problema de uma solução muito bonita, cuja solução aparece lá embaixo da tela, né? O bispo regressa à quinta casa do cavalo da dama. Vamos em frente, Wagner, por favor. Bom, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele foi, ele foi escrito com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, no dizer do próprio Machado de Assis. Ele virou literatura de cordel, virou histórias em quadrinhos, virou peça de teatro, virou filme. Aliás, virou três filmes. E, e eu, né, que estou apresentando, eu sou um engenheiro que nunca engenheirou e um matemático que pouco matematicou. Nos tempos do colegial e da faculdade, literatura foi uma cachaça, melhor dizendo, um grapa. Depois, aos poucos, fui deixando de beber, e aí eu agradeço esse grupo que me reensinou a gostar de ler. Das obras do Machado, eu só conheci alguns contos que me agradaram e Dom Casmurro. Quando eu li Dom Casmurro, eu tinha 16 anos e minha opinião não foi boa, por três aparentemente muito bons motivos. Pode voltar. Volta, por favor. Isso. É, e eu vou contar esses motivos na hora apropriada, né? E entre Machado e Alencar, eu era Alencar. Entre Machado e essa, eu era essa, sem dúvida nenhuma, né? E aí eu concluí, será que eu estou errado porque Machado é o tal? Ou será que vale a pena realmente mandar ler Machado durante o colégio? A gente tem uma estrutura para entender o Machado? E aí, recentemente, eu assisti a última versão do filme Memórias Póstumas, gostei muito, decidi reavaliar minha posição e aqui vai o resultado. Próximo, por favor. Bom, esse é o menu. Esse menu de hoje, né, primeiro situando, a gente tem o, a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um romance escrito em 1880, editado como livro em 1881, com a grafia original no canto superior direito da tela. Ele conta uma história de meados do século XIX, que se passa no Rio de Janeiro, e é contado em primeira pessoa do singular. É, a primeira coisa que chama atenção no livro é a dedicatória, que ele dedica ao primeiro verme, né, que roeu as entranhas do cadáver. Isso parece alguma coisa escatológica, mas na verdade não. Ela representa simplesmente o ceticismo que o Machado de Assis tem com a humanidade. Aí, se vocês olharem o canto verde no inferior direito, vocês vão ver alguma coisa do tipo, ele explica, né?
por que a diferença entre um defunto autor e um autor defunto, né? E principalmente, ele diz, bom, já que eu morri, eu, Brás Cubas, morri, né? Eu posso falar qualquer coisa, sem nenhuma amarra, sem nenhum filtro. Ninguém vai se incomodar com isso, muito menos eu. Né? Aí, no meio, do lado esquerdo, a gente tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, com a ilustração de Cândido Portinari. Eu não tenho esse exemplar, mas fiquei coletando algumas das ilustrações, e essa da capa é ótima, né? E outras que não me pareceram ser do melhor Portinari, mas que ainda assim representam fielmente o conteúdo do livro. Então, nós vamos começar com a biografia de Machado de Assis, depois com a biografia literária, vamos falar levemente de Machado de Assis, o poeta, pegar alguns trechos de Quincas Borba e de Dom Casmurro, vamos fazer um resumo de Memórias Póstumas, pegar alguns trechos importantes do livro, que não vão caber numa única tela, então eles vão estar espalhados em outras telas. Algumas frases que ele coloca ao longo do livro, quem influenciou o Machado e quem foi influenciado por ele, algumas opiniões, algumas características, né? E tudo isso antes do que realmente interessa, que é a análise pelo grupo. No canto inferior esquerda, eu coloquei uma letra que o Chico Buarque pôs na ópera do Malandro, né, em cima da música da ópera dos Três Tostões, e que representa muito bem o livro. Né? O cadáver do indigente é evidente que morreu, e no entanto ele se move, como prova o Galileu. A letra dessa música é totalmente escatológica, mas esse trecho final mostra tranquilamente que temos um morto-vivo na jogada. Okay? Uma outra música que também representa, que eu também já coloquei, é a música Inútil. Né? O Brás Cubas levou uma vida vazia e inútil. Né? E isso daí deu origem àquela colocação da música que melhor representa o livro, o Inútil. Né? Próximo, por favor. Bom, apesar da vida vazia e inútil, está bem claro que Brás Cubas se movimenta no livro com muita desenvoltura. Bom, Machado de Assis nasceu em 1839 no Rio de Janeiro, lá morreu em 1908, praticamente não saiu do Rio, e quando saiu do Rio foi dentro do próprio estado, por motivos de saúde, pegar os ares melhores de Nova Friburgo. Ele foi um cidadão doentio. Né? Ele ficou muito cedo órfão da mãe, né? Ele aprendeu latim e francês na raça, na raça, na raça. A educação formal que ele teve foi mínima. Lia livros à luz de vela. Entrou para a imprensa como tipógrafo, e ele era um péssimo tipógrafo porque ele gostava mais de ler que de tipografar. Ele também, o meu computador saiu do ar, então eu só tenho o celular. Agora eu vou ter que ler pelo celular. Ele entrou na carreira como revisor de obras primeiro, começou a escrever como crítico literário, devagarzinho fui frequentando os círculos literários e jornalísticos do Rio, tinha o apelido de Machadinho na época. Quintino Bocaiúva reconheceu o valor e chamou para a redação de um jornal do Rio, onde ele escrevia sobre vários assuntos e representava o jornal até no Senado. Né? Foi publicando suas primeiras obras. A obra Crisálida, uma ópera de poesia, ele dedicou aos pais. Dom Pedro II reconheceu o mérito literário dele e o nomeou Cavaleiro da Ordem da Rosa. E aí, logo em seguida, no mesmo ano, ele começa uma carreira burocrática que vai até o fim. No ano seguinte, conhece a Carolina Novaes, que vai ser sua esposa no ano seguinte. E uma das testemunhas do casamento é o enxadrista Arthur Napoleão. Um detalhe interessante do casal foi a cadelinha, que um dia se perdeu,
Aí o Machado de Assis colocou anúncio em 2 jornais e a cadelinha rapidamente foi achada e voltou. É, ele, ao lado do Alencar, ele é a capa do Arquivo Contemporâneo. Ou seja, já naquela época, o pessoal dá igual mérito ao Alencar e Machado. Em 1896, ele funda com outros intelectuais a Academia Brasileira de Letras. Né? E em 1904 morre a companheira, que, que foi várias coisas para ele. Né? Foi incentivadora, foi revisora, foi enfermeira, chegou a ser leitora, porque nos últimos anos o Machado tinha problemas de visão. E finalmente, 4 anos depois, morreu. Né? E aí está escrito: morreu o bruxo do Cosme Velho. Ele morava numa casa na rua Cosme Velho, número 18. Né? E ele era conhecido como bruxo porque um dia ele foi pego queimando papéis. Mas esse apelido de bruxo do Cosme Velho só pegou quando, bem mais tarde, o Drummond escreveu um conto ao bruxo com amor. O discurso fúnebre do Machado foi feito pelo Rui Barbosa, que era um outro grande amigo dele. Então vejam, né, o Rui Barbosa, o Quintino Bocaiúva, abolicionistas, né, o Manuel Antônio de Almeida, o José de Alencar, amigos incentivadores, né, e houve um grande cortejo que lembra o cortejo que seguiu o Victor Hugo quando ele faleceu. Próximo, por favor. Bom, aí nós temos a biografia literária. Né? O Machado de Assis foi chamado de primeiro crítico brasileiro pelo José de Alencar. Ele escreveu aproximadamente 600 crônicas. E se vocês olharem direito, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, muitos capítulos são verdadeiras crônicas. Quer dizer, ele nunca abandonou o assunto, nem mesmo quando escrevia romances. Temos algumas fotografias, né, da época, de 1864 e de 1901. A de 64 ele está branqueado, né, está bem embranquecido, quer dizer, teve um grande esforço para não mostrar a origem mestiça dele. Ele era filho de escravizados alforriados. Mas, de repente, apareceu a Faculdade Zumbi dos Palmares, que fez uma campanha, faz uns 10 anos por aí, e para que ele fosse reconhecido como negro e sempre que possível fosse estampada uma fotografia com ele como sendo um mulato que ele era. Bom, ele começa pelo teatro, como o Victor Hugo também. Né? É interessante que tem uma peça que ele escreve, tão em laranja aí, Quase Ministro, né? E existe um capítulo do Memórias Póstumas de Brás Cubas que é quase ministro também. Ele foi um poeta, publicou 4 livros e algumas poesias avulsas. Ele foi um grande contista, um enorme contista, né? E provavelmente o melhor conto dele é esse, O Alienista, que está em vermelho, lá em cima. Esse, esse conto, alguns os consideram, chegam a considerá-lo um romance, e no mínimo uma novela. Né? E a fase literária dele, ele tem 2 fases. A primeira que vai até Yaya Garcia, de 1878, quando ele é um prosador romântico, e a partir daí ele fica um prosador realista, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então é a estreia dele como realista, e é nesse momento que chega o ápice da sua carreira literária. Como todo bom romancista, né, é na idade madura que aparece o grande valor dele. É, as peças dele não devem ser excepcionais. O próprio Quintino Bocaiúva, que era um amigão, disse: são mais para serem lidas e não representadas. Né? Nos romances, o primeiro que ele escreveu se chama Ressurreição. Por curiosidade, o último de Tolstói também se chama Ressurreição. Que mais? Vamos falar alguma coisa sobre o alienista. Então, nós temos um alienista que seria uma espécie de psiquiatra, né, que resolve criar um manicômio. Né? E ele vai internando pessoas que ele enxerga
que tenham loucura. Por exemplo, um cara que tinha perdido toda a herança é considerado como louco e internado nessa casa onde ele se propõe a estudar loucura. Aí o pessoal da cidade fica meio apreensivo, né? E tem um movimento contra o alienista, que é a revolta do Canjica. Canjica é um dos barbeiros da cidade. Só que esse Canjica é ambicioso. Ele quer virar político e aí ele muda de lado e fica amiguinho do Simão Bacamarte, né? E aí os 50 apoiadores da Revolução do Canjica também são internados. E devagarzinho a população da, da sei lá, da clínica, né, cresce, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e até a mulher do alienista é internada. Tudo porque tinha passado uma noite mal dormida. Bom, e quando 75% da cidade está internada, o Simão Bacamarte, ele fica certo que a teoria estava errada. Ele volta atrás, liberta todos os internos e começa a internar os sãos. E finalmente ele percebe que a nova teoria também está errada, libera todos os internos, conclui que o único diferente é ele mesmo e se tranca na casa que ele tinha construído e lá morre um ano e meio depois. Um conto que todos nós devemos ter lido, talvez até no ginásio, é Agulha e a Linha, né? Que a agulha e a linha ficam discutindo as diferenças até que a linha ganha parada porque diz, quem vai dançar colada no rosto da baronesa, né, que era dono do vestido que tinha sido feito com essa linha, é ela. E a agulha fica triste, né? E chega para um professor de melancolia que diz, eu também tenho servido de linha a muita agulha ordinária. Mas a frase anterior é impressionante, é do alfinete que fala, eu não abro caminho para ninguém, onde me espetam, eu fico. Existe um outro conto feito de um amigo, admirador do Machado, Coelho Neto, A Flauta e o Sabiá, que, que é um pouco mais humano com quem realmente tem mais valor, né? Então o sabiá no fim canta e a flauta fica triste porque lhe falta o sopro. Faltou dizer nessa biografia literária que ele também foi, o Machado de Assis foi um grande tradutor. Ele, por exemplo, traduziu Trabalhadores do Mar do Victor Hugo, traduziu alguma coisa do Dumas que eu não me lembro, e traduziu Oliver Dickens, ou Charles Dickens, ou Oliver Twist do Charles Dickens. E se dá uma ideia da proficiência dele, né? Quer dizer, ele conhecia francês a fundo, inglês a fundo, e nos últimos anos da vida disse que ele estudava por própria conta grego e alemão. Esse era Machado, né? Próximo, por favor. Então eu deixei aí duas poesias do Machado, né? Simplesmente para dizer que, como poeta, ele não é excepcional, né? Do lado esquerdo existe uma poesia da fase mais moça dele, né? Quando ela fala, então é uma série de versos que sempre acabam com quando ela fala, quando ela fala, quando ela fala, quando ela fala. E, enfim, esse é Machado, que foi um poeta principalmente romântico e, de certa forma, parnasiano, ao passo que, como prosedor, ele foi romântico no começo e realista no fim. Esse quadrinho aí, elíptico, né? Ele vem da palestra que foi dada sobre a Semana de Arte Moderna, só para lembrar, né? No canto inferior esquerdo, tem as pequenas diferenças entre romantismo e realismo, não definitivas, né? Então, por exemplo, do ponto de vista de temas, o romantismo vai pelo lado do nacionalismo, da natureza, do platonismo, da idealização da mulher. Já o realismo, ele representa mais o homem no seu dia a dia e representa a crítica social. Do ponto de vista de linguagem, a linguagem do romantismo é informal, regionalista, e do realismo é simples e objetiva. Aliás, no caso do Machado, objetivíssima. No alto meio, uma foto da Carolina, quando ela tinha 55 anos, mais ou menos, em 1890. A Carolina era 4 anos mais velha que o Machado.
e ela deve ter sido bonita na mocidade. E do lado direito tem um soneto que Machado de Assis, na sua fase que deveria ser parnasiana, escreveu para Carolina morta. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho virei, pobre querida, trazer o coração do companheiro. E termina, né, que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Eu sublinhei olhos mal feridos porque o Machado era praticamente cego quando ele escreveu isso, né? O, ela não é uma poesia romântica, ela é uma poesia clássica que romântica, perdão, ela não é uma poesia parnasiana, é uma poesia romântica clássica, né, que lembra bastante o Alma Minha de Camões. Só que a solução final, enquanto o Camões se propõe, não vejo a hora de morrer para ficar junto com você, o Machado de Assis, muito mais humanamente, ele se propõe apenas recordar todos os momentos felizes que ele viveu com a esposa, né? O, ele escreveu, quando Carolina morreu, para Joaquim Nabuco, foi-se a melhor parte da minha vida, e aqui estou, só no mundo. Então, aparentemente, eles se davam extremamente bem, embora não tivessem filhos, né? O Joaquim Nabuco, sobre a negritude de Machado de Assis, ele diz: para mim, o Machado de Assis é um grego. Próximo, por favor. Ah, esqueci de falar uma coisa sobre. Volta só um minuto. Esqueci de falar alguma coisa que não me agrada pessoalmente nesse A Carolina, né? Se vocês pegam os seus últimos versos, vocês veem arrancados, separados, formulados no final. Ou unidos, malferidos, vividos. A rima rica, ou seja, de categorias gramaticais distintas, é uma das grandes características do parnasianismo, né? E, por outro lado, você fazer rimas com particípios passados, que é o caso, é muito simples, né? O próprio Camões também já fazia isso. Então, vamos receber o poeta Machado de Assis com reservas e louvar realmente o grande contista e o grande romancista que temos nele. Próximo, por favor. Bom, eu vou começar por Quincas Borba, que seria o segundo romance realista dele, né? E para quem leu o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele vai perceber, né, que Quincas Borba é o mesmo personagem que já estava semidemenciando em Memórias Póstumas e que demencia de vez, né? Mas antes de morrer, ele escreve algo que deixa o seu enfermeiro e amigo Rubião herdando tudo, né? E é uma fortuna incalculável de casas, de joias, de dinheiro, e assim por diante. E esse Rubião é um professor, é um pobre coitado que vai ter muita dificuldade de manusear tudo isso. Mas só tem uma cláusula especial nessa herança. O Quincas Borba acreditava que se ele morresse antes do animal de estimação, o nome sobreviveria através do cachorro. Ou seja, Quincas Borba é o nome do personagem e do cachorro dele. Okay? Rubião se muda para o Rio de Janeiro, conhece um casal de 171, né? O casal Sofia e Cristiana. O casal, bem interesseiro, percebe a ingenuidade do novo rico e resolve tirar proveito da situação. E vai tirando proveito, né? Ele muda para uma casa em Botafogo, fica cada vez mais junto do casal. Eles o ajudam com a decoração da casa, a contratação de funcionários, apresentam para o círculo social e Rubião acaba se apaixonando por Sofia. Aí, com o tempo, ele vai percebendo que Sofia não está interessada nele, que o casal está tirando proveito dessa condição financeira. E aí ele começa a apresentar traços de demência, ou seja, mais uma herança do Quincas Borba, né? A situação se agrava, vai parar num hospício, foge, ele acredita que é Napoleão,
consegue fugir do hospício, volta com o cachorro para Barbacena, passa a noite no Léu. Ele morre poucos dias depois e o cachorro morre logo em seguida. A crítica social é um elemento central da obra. Machado expõe a hipocrisia, a corrupção da elite, a fragilidade das relações humanas baseadas no interesse e na conveniência. A Ascensão e a Queda de Rubião são uma ilustração das ilusões e dos perigos do materialismo e da ambição desmedida. Através de Rubião, Machado revela a vulnerabilidade e a tragédia do indivíduo comum diante de uma sociedade que é, ao mesmo tempo, implacável e indiferente. Bom, que mais que a gente pode falar? A gente pode citar o que está embaixo da tela, né? Principalmente o que está em vermelho, a famosa frase, ao vencedor as batatas, que vem do próprio livro do Quincas Borba. O que significa isso? Né? Isso faz parte da teoria do humanitismo do nosso amigo Quincas Borba, que ele apresenta em parte já no Memórias Póstumas. Né? Ele diz o seguinte, olha, você tem um campo de batatas e você tem duas tribos. As batatas são suficientes para alimentar só uma das tribos. Então, se elas não guerrearem, nenhuma se alimenta. Elas não têm condições de dividir. Então, a única coisa que existe é a guerra, é a conservação, porque a paz é a destruição. Então, alguém ganha nessa briga, né? Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas, que virou praticamente um provérbio, né? Aí fica bem claro, né, pela teoria do humanitismo, que não existe ganha-ganha. O humanitismo prega a lei do mais forte, do mais rico, do mais esperto. E ainda, voltando ao cachorro, ele é um cachorro especial. Ele chega a contracenar com o Rubião. Por quê? Porque ele tem dentro de si um filósofo idealista e sonhador. E isso é um recurso de fábula que remete a La Fontaine, que, por sinal, era um dos grandes favoritos do nosso amigo Machado de Assis. Próximo, por favor. Então, no próximo, nós vamos abordar Dom Casmurro, que é a obra madura, para o meu gosto, mais importante de Machado, né? E essa obra foi identificada por uma grande crítica americana como sendo o Otelo de Machado. Né? Ou seja, do Otelo, né? Que é devorado pelo ciúme na tragédia de Shakespeare, ele ganha uma forma diferente aqui em Dom Casmurro, na pessoa do Bentinho. Né? Então, o que temos nessa história aí do Dom Casmurro? O Bentinho, moleque, né, descobre que está apaixonado pela amiga da infância, Capitu. Mas a mãe quer que ele vá para um seminário, embora ela saiba que ele não tem vocação e que está apaixonado. E aí Capitu, uma moça inteligente, determinada e manipuladora, com esse julgamento vai se repetir ao longo do livro, né? Tem vários planos para livrar Bentinho da promessa, mas nenhum funciona. E aí o Dom Casmurro escreve: Capitu, aos 14 anos, já tinha ideias atrevidas, muito menos do que outras que lhe vieram depois. Bom, no seminário, Bentinho conhece Escobar, que fica um amigo inseparável, confidente. Ele confessa ao Escobar o amor por Capitu, e se apoia, dizendo que também quer sair do seminário e correr atrás do comércio, que é realmente a sua paixão. Né? Ele já caracteriza Escobar como um tanto metediço e tinha os olhos policiais a quem não escapava nada. Né? Tudo isso é do livro. Né? Bom, Bentinho consegue sair do seminário, estuda direito, se torna advogado com 22 anos, casa-se com Capitu. Né? Escobar se casa com Sancha, amiga da infância de Capitu. Os dois casais são muito unidos. Santiago e Capitu estão muito felizes, tentam ter um filho que demora até ela engravidar de um menino que recebe o primeiro nome do padrinho Escobar, que é Ezequiel. Nessa altura do campeonato, Bentinho já não é mais tratado como menino.
Ele é advogado, marido, pai. Ele é o doutor Santiago, né? E ele é apaixonado até obsessão e começa a mostrar indícios de desconfiança e ciúme. O primeiro indício é quando ele leva a Capitu num baile, ela dança com outros e ele observa que ela parece um pássaro que saiu da gaiola. Escobar tem o costume de nadar no mar todos os dias e um belo dia morre afogado. No velório, Bentinho observa o olhar e comportamento de Capitu. Ele imagina que ela estava apaixonada pelo amigo e fica obcecado com a ideia, cada vez mais reparando em semelhanças entre o filho e Escobar, né? E aí ele registra, né? Aos olhos, os olhos de Capitu fitaram o defunto, como os, como os da viúva, mas sem o pranto e as palavras desta, né? Sem as palavras e o pranto da Sancha, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, são os famosos olhos de ressaca, né? Como se quisesse tragar também o nadador da manhã. E de repente ele começa a lembrar de episódios vagos e remotos. De repente, coisas que o ciúme não tinha lhe deixado ver, e de repente afloram, afloram, afloram e acabam ficando insuportáveis, né? Uma vez que eles ficaram sozinhos, uma palavra dela sonhando, alguma coisa que o aborreceu, e assim por diante. E aí, ele pensa em matar a mulher, o filho, a si mesmo, muda de ideia, confronta Capitu, que nega tudo, embora reconheça a semelhança entre a criança e o Escobar. Eles evitam o julgamento por terem se divorciado, eles se divorciam. Capitu vai morar na Suíça com o filho e morre lá, né? E aí Santiago, aí o filho volta, né? Aí o filho volta e diz o Dom Casmurro, era o próprio, o exato, o verdadeiro Escobar. Fechava os olhos, eu fechava os olhos para não ver gestos nem nada, mas o diabrete falava e ria, e o defunto falava e ria por ele. E aí, bom, enfim, o, nessa visita, que as suspeitas são confirmadas, pouco depois morre o Ezequiel e o Santiago vai ficando sozinho, decide escrever o livro, né? E ele finaliza o livro dizendo que se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro de Mata Cavalos, que é onde eles foram morar, bom, sei lá, mas se você se lembrar da Capitu menina, você vai reconhecer que uma já estava dentro da outra, uma fruta dentro da casca. Então ele tenta empurrar para a gente, né, ficar parceiro da posição que ele teve da mulher adúltera, né? E, e aí a exploração do tema, adultério ou não, é fantástica. A caracterização de Capitu também. Mas quando eu tinha 16 anos, teve duas coisas que não me agradaram. A primeira e principal, como futuro engenheiro, né, eu não conseguia entender por que o autor não deixava claro se houve ou não adultério. A segunda, que também não me agradou, foi que o excesso de desvios e conversês com o autor, com o leitor. Eu achei boa parte desses desvios absolutamente desnecessários, porque não ensinavam absolutamente nada e também não contribuíam com coisa alguma para o entendimento. Bom, ok, podemos passar para o próximo. E aí nós vamos finalmente entrar na Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só para não ter que olhar, que horas são, Wagner, por favor? 8h40. 8h40, tá. Vamos correr. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O Brás Cubas, ele inicia as memórias após morrer. Relata as memórias após morrer, vítima de uma pneumonia,
Ele começa contando as suas expectativas. Ele estava na busca de um medicamento maravilhoso, né, um emplastro anti-hipocondríaco, ou seja, um remédio para os que já usam remédios, né? Essa é a primeira, é o primeiro cinismo que já aparece. Ele narra seus últimos momentos com direito ao delírio, a morte, a sua herança e o enterro, acompanhado por 11 amigos. E aí conta a história da vida. Ele é um menino mimado, chamado de menino diabo, né? Ele faz molecagens. Uma das vítimas prediletas é o escravinho dele, negro Prudêncio. Outra vítima é a Dona Eusébia, que ele flagra beijando um homem casado. Né? E ele tem amigos de escola, entre eles o Quincas Borba, que ele vai rever mais tarde. Aos 17, ele conhece Marcela. Marcela é uma mulher da vida que vira a primeira mulher de sua vida, né? Que o ama durante 15 meses e 11 contos de réis. Preocupado, né, com a fortuna sendo dilapidada, o pai manda o filho para estudar em Coimbra. E lá ele estuda direito. É um aluno pouco brilhante, mas ele faz romantismo prático e liberalismo teórico, como ele mesmo assinala. Volta para o Brasil a tempo de ver a mãe morrendo, né? E, e o pai o pressiona para ingressar na política. Ele engata um rápido romance com a Eugênia, que é a filha da Dona Eusébia, filha do pecado da Dona Eusébia, que ele já tinha encontrado na mocidade, né? Depois se apaixona por Virgília, mas um Lobo Nunes, que tem muito mais perspectivas, ganha a parada. E aí ele registra. Virgílio comparou a águia e o pavão, e elegeu a águia, deixando o pavão com seu espanto, o seu despeito e 3 dos 4 beijos que lhe dera. O pai falece, e a herança do pai é disputada em braço de ferro com o cunhado Cotrim. Brás e Virgília, com o tempo, tornam-se amantes. Eles são acobertados por uma velha conhecida da família de Virgília, Dona Plácida, numa casa especialmente desenhada para o fim dos encontros amorosos. Com o tempo, Brás reencontra Marcela, reencontra Eugênia, reencontra Prudêncio, a irmã Sabina, o cunhado Cotrim e Quincas Borba. E esse apresenta para ele a filosofia do humanitismo e começa a demenciar. Os amantes acabam se separando, depois de um rápido romance com Ian Roló. Brás faz política, uma política de muita forma e pouquíssimo conteúdo. Ele chega a fazer jornalismo de oposição e até alguma beneficência. E o emplastro é sua última tentativa de fama. E o capítulo final é o resumo, né, ou apoteose de todos os aspectos negativos de sua vida. No canto direito tem 2 desenhos do Portinari. Né? O primeiro reflete o delírio, onde ele, sentado no hipopótamo, encontra Pandora, e mais para o lado direito inferior está o gato de estimação dele, que o acompanhou durante todo o delírio, e que, na verdade, o gato era o próprio hipopótamo que foi encolhendo com o tempo. E, finalmente, embaixo tem o baile, onde ele e a nossa amiga... Nossa Senhora, está faltando a palavra. Está faltando as Virgília, começam a se namorar. Esse seria o resumo, e aí a gente passa para o próximo, onde a gente vai acompanhar alguns trechos interessantes. Então, sobre o óbito do autor, né, ele faz a diferença entre um autor defunto e um defunto autor. E ele faz uma primeira referência para a Bíblia, né, que ele conhecia a Bíblia de trás para diante. Aí no capítulo seguinte, o Travesseiro, ele volta pro romantismo, né? Então, Virgília é tudo de bom. É o travesseiro do meu espírito, um travesseiro mole, tépido, aromático, né? Para que existem os males do mundo se eu tenho 2 palmos de um travesseiro divino para fechar os olhos e dormir? Né? E, finalmente, o parágrafo final das negativas, né?
onde, onde ele conta, né, que fazendo o balanço da sua vida, teve ganhos e perdas, né? E ele, um dos ganhos foi que ele não teve que trabalhar, ele não teve que ganhar o pão com o suor do próprio rosto. E teve mais alguns ganhos que refletem, de certa maneira, a sua indiferença com a espécie humana. Eu não padeci a morte da Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba, né? E aí ele diz, bom, então ganhos igual a perdas. Não, na verdade, eu tive um ganho, né? Eu não pus filhos no mundo, eu não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então esse nossa, eu sublinhei, né? Eu botei em negrito porque é nossa, não é minha, do Brás Cubas, é da humanidade como um todo. E isso é uma coisa impressionante, né? O detalhe é que a arte imita a vida, né? Machado não teve filhos. Então a gente tem aí a cereja do bolo anticlímax. Lá em cima à direita tem a famosa cena dos dois burros se coçando, né? E aí o Quincas Borba apresenta a teoria do benefício. Se você vê dois burros se coçando, um coça melhor que o outro. E aquele que é melhor coçado se satisfaz mais do que aquele que coça. Mas isso é uma sensação passageira, porque daqui a pouco ele vai se sentir falta de se coçar. Ao passo que aquele que coçou vai se lembrar da alegria que trouxe para o outro. É a teoria do benefício. Okay? Vamos para o próximo. Algumas frases, né? Essas frases estão espalhadas ao longo do livro, algumas bem encaixadas no contexto, outras simplesmente aleatórias, né? Então, sei lá, alguma importante. Vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Essa aqui acontece quando o Quincas Borba exorta o Braz a lançar o jornal de oposição aos deputados que não elegeram. É, por exemplo, mas o tempo caleja a sensibilidade. Essa daqui é quando ele encontra com o Lobo Neves, eles têm um assunto comum para discutir, mas nenhum dos dois consegue discutir o assunto, então a conversa é absolutamente fria. Ou só as grandes paixões são capazes de grandes ações. Essa daí é quando ele trama a fuga com a Virgília. Ou não se ama duas vezes a mesma mulher, que é quando a Virgília o troca por Lobo Neves no começo. Ou no amor possível sem oportunidade dos sujeitos, quando finalmente ele está junto com Virgília como amante, né? É, algumas dessas frases aí que aparecem estão reunidas num capítulo chamado Parênteses. Esse capítulo não tem nada com nada, são simplesmente máximas, né, que aparecem, por exemplo, crê em ti, mas não duvide sempre dos outros. Ou uma outra, sei lá, suporta-se com paciência a cólica do próximo. E quando finalmente ele consegue subornar a Dona Plácida, né, ele coloca: o vício é muitas vezes o estrume da virtude, né? Mais dois capítulos que eu achei interessantes. É um capítulo onde ele diz: olha, leitor, você pode não estar gostando do ritmo do livro, mas a culpa é sua. O grande defeito do livro é você, leitor. Você está esperando outra coisa, mas eu tenho pensamentos que vão para um lado, para o outro, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem, né? No capítulo 107, né? É bem interessante porque é um beijo que ele tenta colocar em Virgília num momento totalmente inoportuno, né? Ela está toda confusa, toda preocupada com a desconfiança do Lobo Neves. O Brás Cubas tenta beijá-la e ela o repele como se fosse um beijo de um defunto. É interessantíssima a caracterização que ele faz desse momento. Próximo, por favor.
O próximo, influências, né? Do ponto de vista de influência, a primeira coisa que a gente tem que falar é que Machado de Assis foi um leitor voraz. Ele leu principalmente autores franceses, ele leu livros de filosofia, livros científicos. Ele tinha uma biblioteca particular imensa que foi doada à Academia Brasileira de Letras. Tinha outros livros que se perderam porque estavam numa garagem que foi inundada e frequentava também uma casa de, de, de lembranças de Portugal, de ideias de Portugal no próprio Rio de Janeiro. A primeira ideia que dá Memórias Póstumas de Brás Cubas é a semelhança com o título Memórias de Além Túmulo, do Chateaubriand. E realmente o Machado era um leitor muito assíduo do Chateaubriand. Mas não tem nada a ver, porque as Memórias de Além Túmulo não foram escritas por um morto, mas foram escritas para ser lidas depois da morte de Chateaubriand. Ou seja, nada a ver. Né? É, a gente pode ter uma pequena influência do Último Dia de um Condenado, de Victor Hugo. Dostoiévski, né, quando ele analisou a obra, ele diz: descrever os próprios momentos finais só seria possível depois de morto. Mas a analogia para por aí. Né? Ou seja, é, Machado foi influenciado, mas foi extremamente independente, extremamente original, e ele criou um personagem que quer acreditar que ele é mesmo sensato em sua visão irônica e pessimista da vida. A propósito de ironia, né, a melhor de todas é se bonita porque coxa, se coxa porque bonita. Que mais? Bom, aí o próprio alguém alguém perguntou para ele, isso daqui é um romance? Memórias Próximas das Cubas. E quem perguntou foi Capistrano de Abreu, que foi um grande escritor e dizem os críticos um péssimo crítico literário. Então vamos deixar quieto essa ideia. Né? Que mais? A Macedo Soares, ele escreve dizendo que ele se baseou em Sterne, ele se baseou em Xavier de Mestre, que são autores do século passado, do século anterior a ele, né, que infelizmente eu não li as obras dele. Ele também usou como referência Garré, que é um escritor português. Né? E a influência desses autores se reflete nos capítulos com diálogos pontilhados, os capítulos relâmpago do tipo muito me engano, acabo de escrever um capítulo inútil, e o próprio garrancho da assinatura da Virgília numa carta. Ele cita frequentemente Voltaire, né? E existe um personagem, o Dr. Pangloss em Cândido, né? Que diz o nariz foi usado para usar os óculos, mas para Brás significa simplesmente a subordinação do universo ao nariz somente, ou seja, ele vê o mundo todo através do nariz, que nem um faquir. Né? É, Pascal também comparece constantemente, a sensação dupla indefinível de céu e inferno aparece no Anjo e a Fera, né? Diante de Ian Loló, ou seja, ele tem pensamentos puros e pecaminosos, né? Diante da Ian Loló. Quando Pascal, por um lado, ele diz que o homem está sempre diante do tudo ou do nada, para Brás Cubas pode haver perfeitamente a simultaneidade dos dois sentimentos e a precariedade da condição humana é expressa pela miséria e pela temporalidade da vida. O mundo é um mundo sem paraíso. E, finalmente, uma filosofia pessimista de Brás Cubas tem a ver com Schopenhauer. Né? A dor é a essência das coisas e só no ideal de renúncia aos desejos se pode colher alguma felicidade. Aí, no quadrinho abaixo, eu cito alguns influenciados, por exemplo, o amanuense Belmiro de Ciro dos Anjos, né, que tem muitas passagens que lembram as meditações irônicas e pessimistas de Brás Cubas. No Grande Sertão Veredas, existe a Viagem de Memória e os textos descrevem doenças mentais, a la Machado de Assis.
Machado de Assis fez das doenças mentais um tema recorrente. Já vimos no Alienista, em Memórias Póstumas e em Quincas Borba. E, finalmente, as memórias sentimentais de João Miramar poderia passar como homenagem às memórias de Brás Cubas. A ilustração que tem no canto direito não tem nada a ver, mas é um negócio bastante feliz, né? Quer dizer, a ilustração é uma ilustração feliz, que espiando pela porta, depois de conversa, enquanto conversa com o Quincas Borba, ele vê pela janela 3 gaiolas com passarinhos presos. Portas fechadas para os passarinhos, porta fechada para a tentativa de Brás Cubas ser ministro de Estado. Essa cena e outros instantâneos levam Brás Cubas a acreditar na conspiração dos astros. Podemos passar para o próximo, por favor. Bom, as primeiras opiniões, Brás Cubas não foi muito bem recebido pela crítica. Tá? Ele concorreu no mesmo ano com O Mulato, de Aloysio Azevedo, e o Aloysio Azevedo é a primeira obra naturalista no Brasil. Então, embora defasados em outros países, realismo e naturalismo entraram no mesmo ano de 1881 no Brasil. Urbano Duarte disse que era uma obra falsa, deficiente, sem nitidez, sem colorido. Silvio Romero classificou Machado como capacho de todos os governos, como imitação afetada de ingleses. Cabe lembrar que Silvio Romero estava interessado em promover o seu amigo Tobias Barreto como o maior romancista do Brasil. O Tobias Barreto não pagou para ser. Os modernistas, embora reconhecessem qualidades no Machado de Assis, também encontraram grandes problemas, do tipo, ele é um sujeito encastelado, não captou a vida no Rio, ele era um cara de pouca brasilidade. O Mário de Andrade diz, reconheço o talento dele, mas eu não queria por amigo. O próprio Oswald, que elogiou bastante Dom Casmurro, ele diz que Machado tinha um problema de mestiçagem mal resolvida. Aí, mais recentemente, houve uma reavaliação violenta do Machado, e, por exemplo, Roberto Schwartz escreveu um livro, O Mestre na Periferia do Capitalismo, onde ele aponta Memórias Póstumas de Brás Cubas como um livro escrito contra seu pseudo-autor. E ele resume, né, com o liberalismo de fachada convivendo com o regime escravocrata. Fantástica essa observação. Esse, o Bravo, que passou pelo grupo, ele diz que as obras de Machado em geral e Brás Cubas em particular existe um sentido oculto entre o que o narrador descreve e o que o autor deixa entrever, e que é função da gente descobrir. É o primeiro romance realista, a primeira narrativa fantástica do Brasil, ultrapassou limites nacionais. Lúcia Miguel Pereira, que é a biógrafa de Machado, ela diz, olha, numa pancada só varria-se o sentimentalismo, o moralismo superficial, a fictícia unidade da pessoa humana, as frases piegas, o receio de chocar preconceitos, a concepção do predomínio do amor sobre todas as outras paixões, e ele não recorreu, inclusive, à natureza, desdenhou a cor local, colocou seu autor pela primeira vez entre os personagens. Alfredo Bose, que é um outro baita crítico, ele aponta Memórias Póstumas como um fosso entre dois mundos. Uma revolução ideológica, né? O desprezo de idealizações românticas, uma ferida no mito do narrador onisciente, e a consciência nua do indivíduo, fraco e incoerente, memórias de um homem igual a tantos outros. Bom, no canto esquerdo superior existe o Machado de Assis empunhando armas contra o Esso de Queiroz. Por quê, né? O Machado de Assis, como crítico, ele foi muito benevolente com relação aos criticados. Então ele criticava, mas sem machucar. E no caso do Esso de Queiroz, ele foi muito violento, né? Ele, por exemplo, ele critica o crime do Padre Amaro como se fosse a imitação de La Faute de l'Abbé Mouret, de Zola. Ele
critica o Primo Basílio como se fosse imitação de Eugénie Grandet, de Balzac. Bom, o Crime do Padre Amaro foi escrito no mesmo ano de La Faute de l'Abbé Mouret, em 1875. Então é bem improvável que um tenha chupado o outro, né? Eugénie Grandet é bem anterior ao Primo Basílio, mas o que existe em comum são simplesmente primos que, num determinado momento, se ficam amantes das primas. E aí o Essa de Queiroz reagiu, acusando o Machado de obtusidade córnea. E todos os portugueses se colocaram do lado de Essa de Queiroz, né, dizendo que o Machado provavelmente foi do tipo não li e não gostei, né. Na verdade, o que pode ter acontecido é que o Primo Basílio pode ter ofuscado Yaya Garcia. E aí o Machado colocou uma série de críticas interessantes do tipo inconsistências de personagens. Por exemplo, aquela criadinha, né, que no fim das contas ela, como é que se diz, ela chantageia a patroa, né? Ela não era necessária, simplesmente foi necessária para espichar o livro. E ele também cita esse aroma de alcova, essa descrição minuciosa, quase técnica, das relações adúlteras, eis o mal. Vejam que em nenhum momento Machado deu detalhes do adultério, né? Ele foi extremamente, vamos dizer, romântico com relação ao adultério. Existem algumas teorias, né, que dizem que Carolina pode ser a explicação de tudo. Carolina e essa de Queiroz foram conhecidos em Portugal e é bem possível que tiveram um começo de romance. É, Machado de Assis, inclusive, se sentiu incomodado com as críticas dos romances Água com Açúcar que ele escrevia, e provavelmente ele quis escrever Memórias Póstumas como uma resposta do tipo: eu também estou na parada, eu também sei escrever, né? E aí os dois, com o tempo, essa e Machado foram ficando amigos, né? E sem nenhum ressentimento e rasgando elogios um para o outro. O que pode ser visto também na crítica de Machado a essa e vice-versa são as diferenças entre o realismo e o naturalismo. O tema, que é mais o cotidiano, no realismo fica mais próximo do científico no naturalismo. A linguagem, que é direta, fica mais simples no naturalismo. A classe social média, que é a mais retratada no realismo, no naturalismo é mais a baixa. Então existem essas diferenças, mas a rigor, eu não vejo o Machado só como realista, ele também é naturalista, e não vejo o Essa só como naturalista, ele também é realista. Enfim, estamos aí, né? Bom, o que mais? Bilac apresenta uma... Olavo Bilac, que era amigão do Machado, ele esteve em 1890 em Paris e em 1890 ele teve reuniões com essa de Queiroz, outros intelectuais brasileiros, etc. E discutia-se o Machado e foi interessante que, embora o pessoal pedisse pistas sobre Machado, do tipo ele é monarquista ou republicano, ele é abolicionista ou não, ninguém sabia responder direito, porque o Machado foi extremamente cioso, embora andasse mais com republicanos e andasse mais com abolicionistas. Uma das explicações possíveis é que, embora ele acreditasse na abolição, ele não acreditava, ou embora ele prestigiasse a abolição e chegou, inclusive, a desfilar por conta disso, ele não acreditava que ele ia resolver todos os problemas. Ok, que mais? Ah, bom, seja lá o que for, né? Tem gente que diz que Carolina pode ter sido a inspiração de Capitu. Agora, seja lá o que for, os personagens femininos, tanto Capitu quanto Virgília, são extremamente bem construídos. Por exemplo, Virgília ama Lobo Neves e, apesar disso, o trai, né? Bom, embaixo nós temos uma edição francesa da Garnier de Mémoire Posthume de Brás Cubas, né?
E a Garnier, naquela época, ela tinha dois endereços, um no Rio de Janeiro, outro em Paris. Então ela foi rapidamente traduzida para o francês e essa edição que a gente está vendo aí é de 1911. E as observações do lado dizem, em 1960 havia apenas três traduções em inglês. Uma delas era Epitáfio, tinha como título, né, Epitáfio de um Pequeno Vencedor, que dá um certo spoiler, mas não é um mau título, não. Né? Ele é um pequeno vencedor. Essas traduções tinham sido feitas por editoras de pouco alcance. Então, o livro foi redescoberto em língua inglesa só depois de 1980, por aí. Então, a grande crítica, Susan Sontag, diz que é um dos livros mais divertidamente não provincianos já escritos. Erfitz, ele compara Machado a autores bem posteriores, como Proust, Joyce, etc. E ele diz que combina a representação psicológica com técnicas de corte tanto realistas quanto simbolistas. O de Allen, né? Ele diz que fez o mesmo efeito nele que o apanhador no campo de centeio. Um romance extremamente moderno, contemporâneo, né? E com grande inteligência, originalidade e sem sentimentalismo. E também rodou no grupo, né, o comentário de uma blogueira, né, que pergunta: puxa vida, por que ninguém me avisou que esse é o melhor livro já escrito? Ela está tentando fazer uma antologia de 100 livros em ordem alfabética pelos países. Né? Então ela está mais ou menos no começo, porque ela escreveu esse depoimento sobre o Brasil ainda no meio desse ano. Né? Do lado direito superior tem um livro chamado O Homem que Odiava Machado de Assis. É um livro fictício, em cima de um personagem fictício, de um cara que conviveu com Machadinho quando ele era criança e mais tarde no Rio. Esse personagem conheceu Carolina em Portugal e o livro até dá nome a uma amante de Machado, que deve ter sido a única escorregadela dele e que a Lúcia Miguel Pereira tinha apelidado de Desconhecida. Esse cara daí, o homem que odiava Machado, Pedro Junqueira, né, vivencia bastante a conjuntura histórica e política da época, mostrando uma pesquisa muito séria, muito abrangente. Ele apresenta Machado como complexado, invejoso, corrompido pela vaidade. Na verdade, o Machado roubou dele tudo, né? Ideias, oportunidades e principalmente o grande amor. Isso é o que conta o livro. O homem que odiava Machado. Próximo, Wagner. E penúltimo. Algumas características. Essas características aparecem é, bem listadas em Wikipedia. Eu tentei ilustrar com algumas observações próprias. Né? Então, ele, ao mesmo tempo, ele é clássico, é romântico, é realista, é impressionista e é moderno. Então, como clássico, primeiro, erudição. Machado era autodidata, quer dizer, volta e meia ele faz referências a autores e obras que realmente é muito bom ter um dicionário do lado para poder entender o que ele disse. Ele é clássico na agilidade, períodos curtos, palavras simples, muito bem escolhidas. Ele tem resíduos românticos, por exemplo, os Amores de Brás Cubas, né? O que eu acho interessante é tanto Eugênia como Ian Loló, elas falam com os olhos. Né? E é muito difícil um homem não se apaixonar por uma mulher que fala com os olhos. A crítica, perdão, o sonho de relações e casamentos perfeitos, que é grande objetivo dos românticos, né? E alguma tensão entre o bem e o mal, herói versus vilão, céu versus inferno, etc, etc. É, eu não falei, mas Eclesiastes foi o livro de cabeceira do Machado nos elementos clássicos. E as referências à Bíblia são super abundantes. Do ponto de vista de aproximações realistas, uma crítica social, principalmente à burguesia, uma crítica velada da escravidão, a submissão do homem como objeto de outro homem. Notem o seguinte: existem até pessoas oprimidas, brancas e livres, como Eugênio e Dona Plácida, mas que não deixam de ser dominadas e humilhadas. Né?
A crítica social, ascensão através do casamento, não pagou o pão com o suor do rosto, e Bentinho, também, do Dom Casmurro, poderia não ter pago, né? Mas em doses menores, porque ele se formou advogado. A disputa pela herança do pai, o liberalismo de fachada convivendo com o regime escravocrata, aquela cena do Prudêncio menino e Prudêncio alforriado, né? O Prudêncio menino como cavalo para o Brás Cubas e o Prudêncio alforriado tendo o seu escravo para cavalo. O mais interessante é que recentemente eu tive em conservatório, visitei uma revista de café, uma fazenda de café, e nessa fazenda apresentaram senzala e o tipo de coisas que aconteciam naqueles tempos, né, e deram exatamente esse exemplo tirado do livro, mas não mencionaram o livro. Interessante. A crítica a um sistema capitalista, interesseiro, financeiro, calculista do dinheiro. Por exemplo, né, na disparada do jumento, quanto vale a ajuda do Alcumocreve? Ou uma moeda ele devolve, e o embrulho de cédulas ele não devolve, mas a lenda do cara impoluto continua, né? A fixação que o Machado tem por números, ele leva 30 dias para ir ao coração de Marcelo. Ele é enterrado com 11 amigos participando. Tem uma herança de 11 contos de réis. Ele no romance com Marcela, dura 15 meses e 11 contos de réis. No embrulho tem 5 contos de réis. Eu acho que nenhum livro romântico contaria quanto dinheiro se gastou com uma prostituta, por exemplo. A ironia é uma característica muito importante, né, do tipo, a sabedoria humana não vale um par de botas curtas. Tu, minha Eugênia, é que não as descalçasse nunca. Lembrando que a Eugênia era manca de uma perna, né? E o grande pessimismo que se reflete no capítulo final. Bom, do ponto de vista de impressionista, ele faz uma sátira às coqueluches do século, as teorias científicas, teoria de seleção natural, o positivismo de Comte. Na verdade, o humanitismo ele tem três fases o que nem o, que nem o positivismo de Comte, né? E, e ele ainda termina, né, que a única desgraça do homem é não nascer. Olha só. As ideias humanitistas acompanham Brás Cubas até o final. Em Quincas Borba, essa filosofia recebe mais explicação e destaque, que não adianta absolutamente nada, porque Rubião não entende absolutamente nada e eu também entendo muito pouco. Bom, finalmente, antecipações modernas, né? Estrutura fragmentária não linear, metalinguagem, ele escreve e se vê escrevendo, a intertextualidade, né? Ele troca figurinhas com textos de outros, né? Por exemplo, no velho diálogo de Adão e Eva, de como não fui ministro de Estado, ele deixa a interpretação ao cargo do leitor, e não é muito difícil, né? E tem essa arma virumquecano, né? Essa arma virumquecano é o começo da Eneida, de Virgílio, e significa exatamente canto, as armas e os varões. Ou seja, o próprio Camões, né? Ele começa os Lusíadas com arma virumquecano. E esse arma virumquecano, ele é considerado por Décio Pinhatari, que é um, um poeta um poeta concretista, como sendo um poema pré-concreto. Finalmente, né, ele entra no fantástico, quando montado no hipopótamo encontra com Pandora, que é ao mesmo tempo mãe e inimiga. E aí ele antecipa o realismo mágico de Borges e Cortázar. E da mesma forma, ele vai apresentar no livro alguns temas existencialistas contemporâneos de Camus e de Sartre. Bom, eu queria fazer uns poucos comentários antes de chegar no fim da apresentação. Então, primeiro,
Virgílio após a morte de Brás Cubas. Ele escreveu no original: não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão, epilética. Esse epilética foi substituída por convulsa em edições posteriores, por exemplo, aquela que eu li. Sempre lembrando que Machado era epilético, e aquela foto tirada em 1907, numa praça importante do Rio, que agora eu não lembro qual é, na Praça 15, documenta ele sendo amparado por amigos, né, um ano antes de morrer. Então, primeiro, Machado era epilético. Segundo, né, temos mais uma boa ilustração de Portinari, que reflete a borboleta preta que Brás Cubas acabou de matar. E aí, vejam o que ele fala. Também por que diabo ela não era azul? Disse-o comigo. E essa reflexão, uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção das borboletas, me consolou do malefício e me reconciliou comigo mesmo. Ou seja, ele diferencia o preto do azul. Ele é preto. Se o sangue fosse azul, provavelmente a reação teria sido outra. Olha só. Finalmente, Brás, em francês é Blaise, que por coincidência é o nome do Pascal. Vem do latim e significa gago. Será isso uma simples coincidência? Então nós temos um Machado que era epilético, que era negro, que era gago. Ele era isso tudo e certamente sofreu por isso tudo. Assim como Oswald, o homem que odiava Machado, minha professora de português taxava o escritor de complexado. E eu, muito imbecil, preservei esse rótulo até faz pouco tempo. Complexado foi minha terceira restrição a Machado. Duas para Dom Casmurro, uma para o Machado autor. Isso até entender toda a sofrência de Machado quando ele inventou, em Memórias Póstumas, a personagem cujo nome, por ironia do destino, ou até melhor, do próprio Machado, em grego quer dizer bem-nascida, a manca Eugênia. Para mim, ele se identifica mais com Eugênia que com qualquer outro personagem, embora ele se identifique muito bem com Quincas Borba pelo lado filosófico da coisa. Bom, pessoal, certamente essa apresentação teve excesso de propaganda e ela foi muito menos para chamar atenção para a minha apresentação em particular, mas mais para reforçar a importância da participação ao vivo nas próximas apresentações, para que, na verdade, o apresentador não se sinta um apresentador defunto. A última coisa que eu queria mencionar é que não vou mencionar os nomes, mas as pessoas sabem, todos que colaboraram de alguma maneira com essa apresentação, seja de forma de sugestões, de post, seja aqueles que foram realmente cúmplices. A eles, muito obrigado. E minhas desculpas a todos aqueles que acharam a propaganda melhor que o produto. Próximo, Wagner. Vamos lá, gente. Vamos lá. Muito bom, Carlos. Ótimo, Carlo. Excelente. Come sempre. É verdade. Parabéns, Muito viu, Carlos? bom, Carlos. Melhor do que o livro. Parabéns, Carlos. Obrigado. Lúcia. Mas o livro é bom, o livro é muito bom. Não tão bom quanto a Ótimo, apresentação. ótimo. Ótimo, Carlos. Muito bom. Bravo, Muito bravo. bom, Viu? Gostei muito. Maravilhoso, Carlos. Bravo, bravo. Impecável, Beleza, maravilhoso. viu? Sim, também achei maravilhoso, viu, Carlos? Maravilhoso. Eu nunca muito tive uma bom. aula de literatura na minha formação, acho que faltou. E gostei muito. Esse livro eu gostei demais. Também. E passei a gostar muito mais agora, depois que você deu todo esse enquadramento dele. Foi fantástico. Muito bom. Lúcia. Bom, em primeiro lugar, eu achei a O apresentação teu som tá ruim. fantástica. Nossa, é Som. mesmo? Peraí, deixa. Peraí, tá ruim? Agora melhorou. Melhorou um pouco. Melhorou agora? Mais?
Tá fraquinho. Bom, vou tentar. É. Então, Carlos, eu adorei tua apresentação, ela foi completa, ela pôs vários pontos de vista, comparou com um monte de gente legal, valeu muito. Mas eu te pergunto, você, você mostrou aquele livro que chama O Homem que Odiava Machado de Assis. E você até deu um pequeno resumo do livro. E recentemente me deu a impressão que eu vi, se não me engano, no Jornal da USP, uma outra pesquisadora falando sobre um possível plágio do Machado de Assis. Ele realmente Legal. chegou a plagiar alguém? E quando? Porra. Então, boa pergunta. E, aliás, esqueci de mencionar um negócio. Vou tentar no final. Eu li alguma coisa a respeito, sim. Existe esse trabalho que saiu na USP, foi feito lá fora, foi feito, se não me engano, nos Estados Unidos, se não me engano, e a mulher que fez esse trabalho, ela ficou todo cheia de dedos, porque ela não colocou o plágio em si, embora tenha todas as características de plágio, né? O texto que eu li assim de relance, ela mostra o original e o, entre aspas, plagiado, né? E aí dá para ver que, embora o Machado tenha escrito o texto, entre aspas, plagiado, com características próprias, quer dizer, sem perder a característica dele, ele usa exatamente a mesma temática do texto original, e isso é extremamente impressionante, porque o texto original ele reflete um abatedouro de porcos. Uhum. Então, realmente, com essa temática, é, não dá para excluir o plágio, né? Por outro lado, o negócio que eu aprendi na vida é o seguinte, que às vezes um escritor convive com tantas ideias de outros que é possível que essas ideias tomem conta dele e passem a ser ideias próprias, né? Então, sei lá, mas essa acusação de plágio realmente faz muito sentido. E eu queria comentar mais, e eu esqueci de comentar, foi isso, que quando ele faz aquele capítulo que ele chama de parênteses, e ele bota uma série de máximas dele, me fez lembrar o parênteses do Victor Hugo, quando ele, nos Miseráveis, ele começa a descrever a história dos conventos, né? E bota páginas nisso, né, na história dos conventos, o título do capítulo é exatamente parênteses, do tipo, querido leitor, se você quiser, pode pular esse capítulo. Obrigadão. Muito Obrigada a bom. você. Legal. Roberto, Carlos, parabéns, viu? Realmente muito bom. Excelente, excelente. Agora me diz uma coisa, na tua opinião, o livro Brás Cubas, do Brás Cubas, ele é um retrato do próprio Machado de Assis? Você acha que é um autorretrato? Não, não, não pode Você acha que ser. são, você acha que são Não, o diferentes? Brás Cubas é criado a leitinho, né? O Machado de Assis é um cara criado na miséria e mesmo quando ele tem uma certa ascensão, ele também não passa do ponto e em nenhum momento ele dá pinta de burguesão. Não, não é o retrato de Machado de Assis, principalmente na época em que foi escrito que o Machado de Assis ainda lutava para ser rico, bonito e famoso, né? Ok, É. obrigado. Eu achei o contrário, viu? Eu achei que era um autorretrato, mas Não, 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 é não. legal. eu também achei. Para mim não. Para mim Ok. não. Muito bom. Um cara mais próximo do próprio Machado, pela ironia, pela filosofia, é o Quincas Borba. Hum. Então, eu acredito que ele tenha colocado muito dele no próprio Quincas Borba. E Mas, colocado de uma maneira genial, né? Porque
porque para desenvolver o humanitismo não deve não deve ter sido fácil. Ô, Carlos, mas você não acha que o Brás Cubas também ele é muito irônico ao estilo do Machado de Assis? Sim, sim, isso sim. Mas não é a vida, né? Quer dizer, inclusive o Machado de Assis fez propositalmente isso, né? Quer dizer, ele fez o possível para, pela ironia, né, de criar um cara extremamente inútil, né, e que, apesar de tudo, pelo menos para mim, ele soou bastante simpático. É isso que é interessante, né? É aquele filme que a gente fica torcendo para o bandido, é equivalente. Mas será que ele não tem, cada personagem tem alguns aspectos que Ah, com seriam mais certeza, dele, com né? certeza, com certeza. Então, o ceticismo e tal, acho que me parece que está relacionado com Brás Cubas e que talvez também fosse dele. Mas vamos lá. Quem mais? Vamos lá, Rui, que está com a mão física levantada. O Rui Carlos, como física é novidade, hein? É. Carlos, é, o que me intriga nos romances de Machado são que os personagens não trabalham. Você pode pegar. Ninguém trabalha, porque todo mundo do Rio de Janeiro. É verdade isso. Quer dizer, a sociedade carioca do fim do século XIX era assim? Vamos falar, né? Isso daqui vamos situar um pouco mais. É no terceiro quadrante, né, do século XIX. É. Quer dizer, não chega exatamente no fim do século XIX. Mas, enfim, é assim. É assim. Apesar que, por exemplo, o Bentinho trabalha, né? Ele é advogado. Então, esse cara trabalha. Agora, a grande maioria realmente não trabalha. O... Desculpa, é político que dá na mesma, né? Sem calúnias, hein, por favor. Muito bom. Agora, uma coisa que eu queria comentar é que eu estava pensando exatamente nisso também hoje, quando estava lendo o livro, que é realmente é uma atitude comum, né, na sociedade carioca, eu acho. Eu acho que Sim, aquela situação de posse do país, né, de capital e total posse do país, acho que os tornou realmente apenas políticos, né? Acho que não havia é, produção de qualquer natureza lá, que não fosse a parlamentar. é Viu, Arthur? verdade. Arthur, mas eu acho que muito Eu- do trabalho era feito pelos escravizados, né? Claro, é esse o ponto. Essa Mas época. acho que eles nem sequer tinham, digamos, uma lavoura, uma indústria, compatível com o uso. Então, acho que eles eram donos de muito latifúndio. Isso eles eram mesmo, né? Quer Donos, dizer, mas é acho que isso, né? eles eram donos de latifúndio, mas não no Rio de Janeiro. Quer dizer, acho que o Rio de Janeiro comandava uma célula que se enriqueceu às custas do resto do Brasil. Mas Verdade. E do próprio Estado, viu, Arthur? E do Eu próprio vou citar de Estado, novo o claro. conservatório, né? Sem dúvida. Que eu visitei algumas fazendas, aí 2 fazendas, e ficou bem claro isso, né? Hum. Que, enfim, explorava-se a riqueza natural da fazenda, depois passou-se para o café, e agora que o café também não está mais dando certo, elas viraram hotéis de luxo. Então, Sim. a gente só é não pode exatamente isso, né? esquecer, a gente só não pode esquecer que o início da industrialização no Brasil foi exatamente no Rio de Janeiro, e foi com o Barão de Mauá, que foi na época do Império, mais ou menos no fim do Império de Dom Pedro II, É começou a verdade. industrialização, a ferrovia e etc. e tal. Então, realmente, eles não trabalhavam muito, mas tinham alguma coisa, né? O trabalho físico era mais realmente dado aos escravizados, né? Roberto, a sua observação é pertinente. Porém, vamos lembrar que essa industrialização começou exatamente nesse âmbito, né, do transporte ferroviário.
E o que a gente acabou tendo era, na verdade, uma indústria para a visitação das propriedades do país inteiro. Sim, Sempre do interesse exclusivo de quem manda, né? E eles mandavam. Não, com certeza. É, Inclusive, a ferrovia que passava na fazenda do pai do Santos Dumont era exatamente para transportar o café que ele produzia, né? Quer dizer, então, é, é essas verdade. fazendas que eu Curioso. Isso que você visitei falou é também, verdade. a ferrovia passava por elas. É. A é. ferrovia passava perto da Muito fazenda para interessante. realmente você poder visitar. Tanto que as ferrovias, elas teriam, pela distância de origem e destino, elas seriam muito menores do que são. É que elas viviam fazendo uma série de curvas exatamente para atender às fazendas dos camaradas, né? Então, essa que é a verdade. Verdade. Tanto Interessante. verdade que para você ir de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, você passava por Vassouras. É. Exatamente. Vassouras é mais ou menos perto de Volta Bom, mas Redonda, também, para quem nunca viu. É. mas também tinha uma serra razoável, né? Para ir direto. Tem, mas tem as propriedades, né? Quer É, dizer, realmente era um desvio necessário, para atender. em linha com o que eles falaram. É. Ô, Mas escuta, Ângela, só uma coisa, na indústria, eu creio que você já tem raízes bem mais antigas que a indústria de cana-de-açúcar, a indústria canavieira. Quer sim, dizer, você é, tem, desde a colônia, aquelas unidades de produção de açúcar eram indústrias, e muito é, com capital concordo. bastante elevado para a época. Quer dizer, então, É, sempre houve. O fato é que essa burguesia que se juntava do Rio de Janeiro era não só originária de lá, era originária de qualquer lugar do Brasil, porque o sujeito tinha grana e ia para lá. E isso é a história dos trabalho e não trabalho. Vocês citaram os bacharéis. Tem uma passagem, quer dizer, eles de famílias donas de grandes fazendas se tornaram bacharéis e donos de cartórios, porque os cartórios, sim, é que tiravam um dinheirão de todas as operações e passagens de terra, e não é que propriamente trabalhavam muito. Quer dizer, muitos deles moravam no Rio de Janeiro e, mais recentemente, século XX, viviam no Cassino da Urca e eram donos de cartório no Brasil inteiro. Eu conheço bem porque eu tinha alguns é, antigos familiares, antepassados que viveram muito nessa época, né? Então era, viviam no Rio mesmo, mas o foco de dinheiro, por exemplo, o pessoal de Piracicaba, que tirava muito dinheiro de indústria canavieira, etc., viviam na Lapa, no Rio de Janeiro. interessante. Ricardo, você tem razão. Realmente, a indústria É, canadense, ela empregava muita gente, mas sim, o pessoal sim, sim, que sim, pegava vinha direto da África, né? Ou era desse. exatamente. Uhum, Foi um dos grandes responsáveis pela importação para o Nordeste, especialmente para Pernambuco, né? é. E depois o pessoal continuou sem trabalhar, porque quando houve a libertação dos escravizados, vieram os italianos, vieram os imigrantes. Quer Vieram dizer, os a colonos. elite Mas é continua verdade. sem trabalhar ao longo do tempo. Não, alguns depois tiveram que trabalhar, porque a crise de 29 do café deixou vários deles na pendura. E aí Quebrado. Pois é, tiveram que trabalhar. Tá? E, inclusive, Verdade. alguns foram industriais importantes depois. Não, você tem razão. Agora, por exemplo, quando teve a grande crise do café lá por 1930, É, antes o 29. governo, o governo comprava sacas e sacas de café e queimava, só para E o não cair o governo preço. era deles, os donos do governo eram essa Exatamente. turma. Até Sim. 1900, até 1930 era a política do café com leite. Exato. É. é, Uhum. é isso mesmo. Muito Bom, bom. ok, muito bom. A Ângela tinha levantado a Excelente, mão Roberto. assim. Tinha alguma É, coisa que você queria falar ou não? Está sem som. Mas, Wagner, eu falaria só para o Carlos Ah, que, fala, Pedro. como ele no colégio, eu li Capitu e li também o Memórias. Eu não gostei de nenhum dos dois. E Ah, agora, com a tua apresentação, eu estou vendo
o quanto que eu não tinha maturidade para ler aqueles livros naquela É. época. Bom, eu Muito bom. também. Um crime, realmente, Eu ler Muito também. Machado quando a gente está no colégio. É, Pedro, eu acho. Eu Desculpa, gostei. Eu gostei muito quando eu li no colégio. eu vou te Aí. falar. A minha opinião é o seguinte: o pessoal eu vou falar da minha época, para a turma do ginásio, livros maravilhosos que a gente não entendia. Então, entendia, né? a gente acaba se afastando de literatura, eu acho, exatamente por causa Sim. disso. Ao invés de darem livros do Monteiro Lobato para a molecada do ginásio ler, eles davam livros sensacionais, sensacionais para a idade já adulta. Então, eu acho que Angela, foi você está sem som. Eu estou sem Angela, som? coloca o som. Mas excelente a tua apresentação, Carlos. Consegui gostar do Machado de Assis. Obrigado. Eu também. Aí, Ok, eu não tinha percebido. Eu só é. queria dizer o seguinte, que eu agradeço ao Carlos de ter lido esse livro, porque eu li Helena com 14 anos e Memórias Póstumas de Brás Cubas com 16. E reler agora Memórias Póstumas, eu vi o quanto eu não tinha maturidade para ter lido É, Brás é. Cubas. Foi como ler um novo livro, né? Ao ler agora. Então foi muito interessante isso. Foi muito legal mesmo. Ok, Parabéns, Ricardo. Foi ótimo. ótimo. E Carlos, ótimo bate-papo também. foi ótimo mesmo. Muito bom. Ok, gente, Ótimo. olha, Muito bom, muito bom, muito bom. gostei demais. Ah, deixa eu ver, eu não me preparei aqui para falar para vocês qual é que é a próxima. É um segundo Não é aqui. não é do Roberto? Hã? Não é Deve ser do Roberto. É do O Roberto, próximo livro é do Roberto. É Gabriel do Garcia Roberto. O Marques. próximo O livro, próximo mas livro é do não, Roberto, 100 anos não, de mas solidão. Isso. É uma baita responsabilidade. Primeiro o Carlos Esse é. É apresentar, mesmo. depois me põe. Isso é muita sacanagem, viu? Eu devia ser o primeiro a apresentar e depois os outros. Mas, enfim, vou partir para o sacrifício mais uma vez. Ó, ó, ó. Você vai. Roberto resmungando. Diva gigante. Estou chorando, hein? Estou chorando. É, tá bom, gente. Então, é certo. Ok, mas tem mais uma Wagner, coisa. a próxima Não, apresentação qual vai ser? pois é. Peraí. Deixa eu pegar aqui. A próxima apresentação é do Marcos Rodrigues, O Acaso em Nossas Vidas. Opa. E ele tá pensando nisso faz tempo, então vai ser muito interessante. Tá legal? Legal. É isso aí. Muito bom. Muito Muito bom. bom. Muito Valeu, bom. parabéns, gente. parabéns, Bom, gente, Carlos. obrigado. Boa noite. Ai, Parabéns, Carlos. Ricardo, Tchau. obrigado, Parabéns, gente. Carlos. Obrigado. Valeu, Valeu, Carlos. abração. Parabéns. Muito bom. Parabéns, Obrigado. Carlos. Parabéns, Tchau, boa parabéns. noite.